Oi, gente, eu sou Ziza Fernandes e começa agora o Virtuosa, um programa que quer falar ao coração da mulher, com temas que você gosta de ouvir e assistir. Hoje nós vamos falar da importância de se pedir desculpas. Como atualmente as pessoas estão deixando este hábito para depois, deixando tudo mais difícil e sem verdade. E para conversar um pouco mais sobre esse tema, nós vamos receber a psicóloga Márcia Bandeira. Temos também o quadro Conversão com a cantora Luciana Antunes, que conta que mesmo tendo tido uma adolescência conturbada e cheia de vícios, conseguiu encontrar Deus pelas mãos da sua mãe. E no quadro Nutrição, o médico e nutrólogo Wesley Schunk explica quais os suplementos e como utilizá-los de forma correta. O Virtuoso está no ar. Você já recebeu um pedido de desculpas, mas aquele verdadeiro, que vem da alma, carregado de arrependimento? Se sim, sinta-se honrada, porque esse ato nobre está em extinção e com isso as relações humanas estão cada dia mais complicadas. Vamos entender por quê? A difícil arte de pedir desculpas. Por que é tão difícil para algumas pessoas assumir que errou? O medo de perder o controle e a sensação de inferioridade são alguns pontos que fazem com que as pessoas deixem a palavra desculpas para depois. Na realidade, acho que importante em relação a essa questão do pedir desculpas é a gente pensar em duas dimensões, né? Ser culpado ou ser responsável. Quando a gente está paralisado na ideia de que as pessoas são culpadas de alguma coisa, nada anda, fica tudo parado. Outra barreira importante que impede que as pessoas peçam desculpas é não querer perder a sensação de poder. E com isso a convivência vai se tornando mais áspera e as dificuldades nos relacionamentos ficam mais evidentes. Estar aberto para o outro, para ouvir, né? E se colocar no lugar do outro de verdade, né? Não só de uma maneira, vamos dizer assim, ingênua, não, eu consigo perceber, mas de fato, realmente a gente se colocar no lugar do outro. E isso é que possibilita o diálogo, né, e a verdadeira compreensão do como é que o outro se sente e assim o entendimento. Para Fernanda Marcondes, o perdão ao seu pai demorou mais de 10 anos. Tudo começou na época da separação dos seus pais, na qual não foi muito bem aceita por ela, e por isso a relação começou a ficar bastante complicada até não mais existir. Depois de ter passado pelo perdão, o sentimento é que bom que eu sou um ser humano e que eu posso fazer escolhas e não as pessoas fazerem escolhas por mim. A escolha ali era de poder retomar um relacionamento que era muito forte na minha vida. Então, quando aconteceu o perdão, é como se fosse um amadurecimento de dizer também, eu entendo quem você é, porque você entende quem eu sou hoje e que cada um tem as suas limitações. Para mim, vai ser sempre marcante poder falar do meu pai e desse perdão, porque pai é uma vez na vida só. Uma boa dica para o momento das desculpas é o velho e bom abraço. Assim como apertar a mão ou dar um toque no ombro, o contato físico tem o poder de romper barreiras, mas que esse contato seja de coração, senão é melhor nem começar o pedido de desculpas. Pedir desculpas equivale a pedir perdão, e o perdão é o outro lado do amor. E as novas gerações estão sendo formadas através de exemplos egocêntricos, e o amor é o oposto de tudo isso. O homem hoje acha que todos estão a seu serviço. As pessoas acham que só suas conveniências é que importam, só os seus direitos é que valem. Então, claro que uma pessoa assim é incapaz de pedir perdão. Porque quem não ama é incapaz de pedir perdão. O problema hoje não é pedir ou não pedir perdão, o problema está na questão de amar.
As pessoas já não sabem mais o que é o amor. O amor é esse movimento que me arranca de mim, me leva em direção ao outro, sem esperar nada em troca. E nós vivemos numa sociedade que só vive à base da troca. Eu faço alguma coisa para você, mas o que você vai me dar em troca? E, claro, numa sociedade assim, o perdão não tem lugar, porque o amor já está completamente fragmentado. Admitir que cometemos erros é simplesmente aceitar que somos humanos, seja no relacionamento com Deus, seja nos relacionamentos humanos mais próximos. Portanto, pedir perdão é o primeiro passo na direção da cura. Então, que tal fazê-lo agora? Pedir desculpas nem sempre é fácil, mas realmente deixa a alma bem mais leve. Eu erro, você erra, todos nós erramos tanto, mas é bem importante nós sabermos o caminho de volta. E para a gente aprender um pouco mais, nós vamos conversar com ela, nossa psicóloga querida, Márcia Bandeira. Bem-vinda, meu anjo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora Márcia, por que as pessoas têm tanta dificuldade de pedir desculpa? É mesmo, né? É uma coisa difícil para todo mundo, né? Acho que a primeira coisa que eu diria é que envolve uma capacidade que é um dos maiores desafios nossos, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes a gente não consegue entender ou perceber como é que o outro, né, está lidando com aquela situação, né? E por isso é tão difícil. Existe a desculpa da boca para fora, que é uma desculpa social, e existe a desculpa que vem aqui de dentro do coração, né? A gente às vezes tende a aceitar a primeira, porque para se viver é necessário sabedoria. Mas a que vem do coração é aquela que te levanta e te dá amor, né? Te dá prazer. E você acha que as pessoas estão ficando mais individualistas por isso e aí esse caminho fica tão endurecido? Acho que é uma tendência hoje essa história do individualismo, né? Mas tem uma questão que eu acho interessante da gente pensar quando a gente fala sobre a questão do pedido de desculpas, que é a gente estabelecer uma diferença entre culpa e responsabilidade, né? Quando a gente pensa em culpa, a gente tem uma ideia de peso e geralmente a bola está com uma pessoa só, né? E essa bola é muito pesada. Sim. Não é verdade? Quando a gente pensa em responsabilidade, a gente distribui o peso, não é? E cada um tem sua parte, né? E aí fica um pouco mais fácil a gente perceber o que é a parte de cada um e assim poder pedir desculpas. A vida hoje é de erros a toda hora você está pedindo desculpa a alguém, não tem jeito não. A desculpa, ela deixa a gente tranquila. Quando você faz uma coisa que você vê que você está errado e não pediu desculpa, você fica com a mente pesada. Mas um caminho de pedido de desculpas implica em assumir um erro. Que caminho facilita esse assumir? Então, a primeira coisa é essa, sair da posição de vítima e se assumir como responsável da sua própria vida. Quer dizer, você tem parte de responsabilidade naquela situação em que ocorreu uma situação em que você se sentiu ofendido, incomodado, né, magoado. Santa Teresa d'Ávila dizia que é mais inteligente que a gente peça desculpas primeiro, mesmo não sendo nossa responsabilidade. Não sei se era a força psicológica dela, mas também uma mulher com uma envergadura espiritual gigantesca que nos ensinou o mesmo lugar, talvez, de ser perdoado e perdoar. Na sua opinião psicológica, o que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? É uma boa pergunta. Acho que depende do lugar em que a gente se encontra, né? Se a gente quer sair daquela posição e andar adiante, né? Transformar, ficar melhor, eu acho que deve ser mais fácil pedir desculpas. Eu peço desculpa toda hora que eu sinto que eu errei, mesmo que involuntariamente, que às vezes você fala num tom de voz e a pessoa acha que você está brigando. É o meu jeito de ser, eu preciso me educar, mas por enquanto ainda não consegui. Então, às vezes eu caio nesse erro de falar e a pessoa às vezes fica magoada comigo. Eu faço questão de pedir desculpa. Psicologicamente, qual a diferença, se é que a gente pode ter esse tipo de conhecimento, entre pedir desculpa e perdoar?
Eu acho que o perdão talvez seja uma atitude, né? Uma escolha. E que envolva uma dimensão mais complexa, assim, Mas é verdade que o perdão real mesmo, ele só pode ser cristão ou não? Depende da espiritualidade da pessoa, Sim. né? Mas não dá pra gente encaixotar, né? Com certeza, mas eu acho que é uma atitude que é o principal convite, né? Sim. Da ideia cristã é essa. Mas eu sou cristão e eu aprendi a pedir desculpa, eu acho que o caminho é esse, não é isso? Então quando você faz mal para a pessoa, se você refletir depois, aquela coisa vai fluir e você vai acabar pedindo perdão a outra pessoa. Quando chega alguém, por exemplo, no consultório com uma coisa muito difícil de perdoar, de conceder uma nova oportunidade a outro, como é que é possível fazer um caminho daquela maravilhosa frase de Jesus do convite a perdoar 70 vezes 7 vezes? É aquela infinitude de perdões, querendo dizer também que a gente vai errar todas essas vezes. Como é que você possibilita esse caminho para alguém? A primeira coisa é saia da posição de vítima, né? Olha só. Você pode transformar essa situação se você quiser. Você tem o poder, como você disse, de escolher o que você quer para a sua vida. Porque a vítima tem sempre um lugar de acusação, é isso? Uma postura de acusação do outro, não se enxerga muito, é por isso? Exatamente. Né? Porque às vezes a gente não percebe muito, se sente tão machucado e nem se dá conta que pode ser muito mais livre. Com certeza, exatamente. Muito, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pelo seu ensinamento. Espero que você volte muito mais vezes. Okay. Obrigada. E você fique aí ligado que o Virtuosa volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Virtuosa, um programa que quer falar ao coração da mulher. Agora, nós vamos assistir o quadro Conversão com a cantora Luciana Antunes, que conta sobre sua adolescência em meio a drogas, álcool e vícios. Ela conseguiu ser resgatada e hoje espalha alegria por onde passa, deixando uma palavra de fé a quem precisa. É para você. Olá, meu nome é Luciana Antunes, sou casada com o Toninho, que é produtor e também músico, e nós temos 6 filhos. Eu que era uma pessoa totalmente contra a família, olha só o que Deus fez na minha vida. O início da minha conversão teve um marco quando, aos 14 anos, eu fiquei grávida. A minha família tinha passado por uma grande desestrutura e eu, rebelde, né, uma pessoa machucada pela vida, fui procurar na noite, na balada, na droga, nos relacionamentos, fui buscar ali preencher o vazio da minha alma. Nessa gravidez eu tive, no 2º mês de gestação, eu tive uma doença chamada rubéola e depois o feto desenvolveu na trompa. E usei droga até o 6º mês de gestação. Eu era dependente química de cocaína e heroína. Nessa vida totalmente desvirtuada da vontade de Deus, eu fui fazendo tudo aquilo que era o oposto. E nessa gravidez, a minha mãe já era uma mulher convertida, minha mãe já era uma mulher cheia do Espírito Santo, que já rezava muito. E aí, a minha mãe me convida para ir também no cerco de Jericó. Só que nessa época eu estava com esse diagnóstico, né, devido à gravidez ser na trompa, ou seja, nós estávamos à espera de um milagre. Um grande milagre acontece. E de repente, eu só quero abrir um parênteses, que eu não estava sonhando, não estava drogada, eu não estava tendo uma alucinação, eu estava acordada quando isso aconteceu.
primeira experiência que eu tive com o sobrenatural que Deus pode fazer. E Ele tocou na criança que eu estava esperando, que era uma menina, e para a graça de Deus, um mês depois, um milagre aconteceu. Ela estava na trompa, voltou para o útero e nasceu perfeita, para a glória de Deus, sem nenhuma sequela, nem da rubéola e nem da droga que eu usava. Já nessa época, na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, já com aquele que ainda não era meu esposo, mas era meu namorado, Toninho, fomos por convite do irmão dele, o Bira, que é baterista, fazer um encontro. Naquele encontro eu fui com cocaína no bolso, fui disposta a participar, mas ao mesmo tempo não queria mudar de vida. Mas naquele encontro, aos meus 18 anos, no ano de 1998, eu tive um encontro com Jesus. E mais uma vez, o Senhor me esperou de braços abertos. O Pai, que é misericórdia, me esperou com os braços abertos. E ali foi todo novamente um processo de reconquista do meu ser, de reconquista da minha alma, de espera no Senhor, de muita oração e acreditando que Jesus tudo podia transformar, e eu estava aberta a essa transformação. E assim foram nascendo os CDs, foram nascendo os trabalhos. Hoje eu tenho 6 CDs gravados, sendo os 3 últimos pela gravadora Canção Nova. Sou compositora, escritora e tenho também um trabalho voltado para o público infantil, que se chama Você é Especial, pela gravadora Canção Nova. E assim o Senhor veio restituindo tantas coisas e me leva hoje a ressuscitar tantos que também se encontram ou se encontravam na vida que eu estava, que meu esposo estava. Eu acredito no poder do avivamento, no poder desse Deus que é restaurador, que é vivo e que ressuscitou. E por isso nós podemos declarar, aleluia, Ele está vivo e está operando maravilhas no meio de nós. Como é bonito ver Deus agir e transformar vidas. Luciana, minha amiga, parabéns por ser essa cristã forte e fiel. Que a graça do Senhor continue abençoando sua família. E agora é a vez do quadro Nutrição com Wesley Schunk. Olá pessoal, meu nome é Wesley Schunk. Hoje vamos falar sobre suplementos alimentares. A primeira coisa que a gente tem que entender é que suplemento não se resume apenas em suplementos voltados para a academia. Existem outros tipos de suplementos, como ômega 3, que é importantíssimo para o controle do colesterol, vitamina D, lactobacilos, sais minerais e vitaminas de uma maneira geral. Por que recorrer a suplementos alimentares? Porque o solo brasileiro é totalmente desgastado. Aqui predomina a monocultura. Então, uma laranja de 15, 20 anos atrás tinha muito mais vitamina C do que hoje. Assim como o tomate, que tinha muito mais licopeno do que hoje. Por isso, temos que recorrer à suplementação alimentar. Porque através dos nossos alimentos não conseguimos obter nutrientes necessários. Já os suplementos de academia devem ser tomados com cautela. É importante sempre procurar um profissional habilitado para fazer um exame laboratorial para verificar a função hepática, função renal e fazer um hemograma. Assim, definir a necessidade de cada paciente e, com isso, fazer o uso correto dos suplementos. O Whey Protein, por exemplo, é interessante usar após o treino. Já o BCA, a gente usa durante o treino. Existe também a glutamina, que pode ser utilizada pós-treino ou pré-treino. Já os lactobacilos são repositores da flora intestinal. Constantemente, através da nossa alimentação errada, destruímos a nossa flora intestinal, causando uma desbiose. Se necessário, fazer uma reposição para assim obter um hábito intestinal adequado. E para aqueles que tenham curiosidade em saber quais suplementos eu tomo, eu vou listar alguns aqui que eu julgo mais importantes. Por exemplo, o ômega 3
eu tomo no café da manhã, almoço e no jantar. Dá um total de 3 gramas ao dia. Já o lactobacillus, eu compro uma fórmula pronta. Eu faço uso no café da manhã e após o jantar. Já a vitamina D, eu faço uso de uma quantidade específica para o meu peso, que dá mais ou menos uma quantidade de 10.000 IU, após o café da manhã. Agora, falando de suplementos alimentares voltados para a academia, quais eu faço uso? Whey Protein, por exemplo, eu faço uso principalmente após o treino. BCA antes de treinar e glutamina eu faço normalmente pela manhã junto com o limão espremido em jejum. Espero que vocês tenham gostado das dicas e te encontro no próximo quadro de nutrição. Até lá! Hoje, dentre tantas coisas lindas que nós conversamos aqui no Virtuosa, ficou para mim um convite. Um convite a ser menos individualista. A sair um pouco mais de mim e calçar o sapato do outro e experimentar a pedra que tem no sapato dele. Entendi que pedir desculpas tem o mesmo peso que desculpar, pedir perdão e perdoar. Eu não sei qual é o nome da pedra do seu sapato, mas eu sei que às vezes a gente guarda umas pedras na alma, antigas, lá de trás, e quando alguém nos provoca, é rapidinho que a gente sabe onde elas estão. Hoje fica o convite para que a gente solte as pedras e a gente já não atire mais e nem carregue mais tanto peso. A virtuosidade está nisso também. Deixar passar o que passa e assumir de verdade o que fica. Que Deus nos dê sabedoria para saber a diferença. Uma canção para vocês que fale sobre exatamente esse lugar de pedir desculpas e desculpar. Amo os teus olhos quando já não posso olhar. Torço e me venço quando não quero mais acreditar. Respeitar teu jeito e o teu tempo de crescer. Não é sempre como eu quero, mas é como pode ser. Te reconhecer perfeito e com direito de errar. Descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte. Não desista sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. Às vezes choro, mas sei que tu não podes ver. Deus é meu colo e com ele aprendo a viver. Ouço os teus segredos e dou a Deus em oração. Dou a ti o meu respeito, toda a admiração. Te reconhecer perfeito e com direito de errar. Descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte. Não desista sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. Muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Virtuosa. Logo, logo a gente se vê. Um beijo bem carinhoso. Tchau. Te reconhecer perfeito e com direito de errar. Descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte. Não desista
te aceito nessa hora, te aceito nessa hora e sei que eu vou te perdoar.